Vamos lá, galera. Mais um dia, mais um capítulo aqui do livro O Mito do Empreendedor. A gente estuda toda sexta-feira um capítulo. A gente falou um pouquinho lá das fases, né, do técnico, do administrador e do empreendedor. Falou do mito do empreendedor. Hoje o capítulo número 3. A gente vai começar a abordar cada uma dessas etapas. Então, a infância, a fase do técnico. Se você gosta desse formato de vídeo em que a gente lê o livro junto, faz a inscrição no canal. Deixa uma curtida, um comentário. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. E aí aqui ele fala: meu tio Sol tinha uma criação de jaritatacas, mas as jaritatacas se resfriaram e morreram. Então, meu tio Sol imitava as jaritatacas de maneira sutil. E aí, sei lá, é um poema. E. Cummings, Collect Poems, poemas selecionados em tradução literal. Não entendi bem aqui. Vamos indo aqui, ó. Claro que se espera das empresas, tal como das pessoas, que cresçam e que com o crescimento sofram mudanças. Infelizmente, a maior parte das empresas não é gerenciada de acordo com esse princípio. O gerenciamento segue a vontade do dono e não as necessidades da empresa. E o técnico que gerencia a empresa não quer crescimento nem mudança. Ele quer exatamente o oposto, um lugar onde vá trabalhar, livre para fazer o que tiver vontade, quando tiver vontade, sem as restrições de um chefe. Pena que, por causa dos desejos do técnico, a empresa já ao nascer esteja condenada à morte. Para entender por quê, vamos examinar as 3 fases do crescimento de uma empresa: infância, adolescência e maturidade. O conhecimento das fases e do que se passa na cabeça do empresário durante cada uma delas é de importância crucial, se quisermos descobrir o que reverter o motivo pelo qual a maior parte das empresas não se desenvolve. O chefe morreu e você, o técnico, está livre. Afinal, pode cuidar pessoalmente dos seus negócios. A esperança é grande, o ar ferve de possibilidades. É como despedir-se da escola rumo às férias de verão. A liberdade recém-descoberta é inebriante. No princípio, nada é demais para a empresa. O técnico está acostumado a cumprir suas obrigações. Assim, a dedicação durante a infância não representa um fardo, mas um prazer. Há muito que fazer e você só pensa nisso. Seu nome é trabalho. Além do mais, trabalho para mim? Você pensa. E assim vai. São 10, 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo em casa você trabalha. Tudo que você pensa e sente gira em torno da nova empresa. Ela não lhe sai da cabeça. Você se deixa consumir, envolve-se por completo com o que é necessário para mantê-la viva. No entanto, você não executa apenas o trabalho que conhece, mas também o que desconhece. Tem de fazer, comprar, vender, entregar. Na infância, você atua como malabarista e deve manter todas as bolas no ar. É fácil identificar a infância. Empresário e empresa são a mesma coisa. Se o empresário se afasta de uma empresa que vive a infância, não sobra nada, ela desaparece. E aí, vocês se identificam com isso? Durante a infância, o empresário é a empresa. Vê-se pelo nome, cantinho do Joey, gráfica do Tommy, comidinhas da Mary, de modo que o freguês não se esqueça de quem é o chefe. Com sorte, tanto esforço, tanta preocupação, tanto empenho logo começam a dar frutos. Você trabalha bem, dá duro, os clientes não esquecem, eles voltam. Mandam amigos, que tem amigos, todos falam do Joey, do Tommy e Mary, todos falam de você. Segundo os clientes, nunca houve alguém como Joey, Tommy e Mary, que parecem velhos amigos. Eles se esforçam muito para ganhar dinheiro e fazem um bom trabalho. Joey é o melhor barbeiro que conheci. Tommy apresenta os melhores serviços gráficos que já utilizei. Mary prepara o melhor sanduíche de carne que eu já comi. Os clientes ficam loucos e chegam aos montes. Então vem a mudança. A princípio de maneira sutil, mas aos poucos mais claramente. Os serviços não são mais os mesmos. Há mais trabalho do que seria possível fazer. Os clientes exigem, querem do dono, precisam do dono, não aceitam outro. Estão mal acostumados. O ritmo de atividade se torna perigoso. O inevitável acontece. O grande malabarista deixa cair algumas bolas.
Não podia ser de outra forma. Por mais que ele se esforce, é impossível manter todas no ar. O entusiasmo pelo contato com o cliente se enfraquece. As entregas antes pontuais começam a atrasar. O produto parece desgastado. Nada funciona como no início. Os cortes de cabelo de Joey não apresentam a mesma precisão. Eu disse curto atrás e não dos lados. Meu nome não é Fred. Fred é o meu irmão. E eu nunca cortei o cabelo curtinho. Defeitos aparecem na impressão de Tony. Papel, cores e tipos errados, manchas de tinta. Eu não encomendei cartões de visita, pedi capas de catálogo. Cor de rosa? Eu disse marrom. De repente, o mais gostoso sanduíche de carne feito por Mary parece de queijo. E o senhor não pediu queijo? Outra voz irritada grita: onde está o meu sanduíche de queijo? Isso é carne! E outra: o que essas ervilhas estão fazendo no meu bolo de carne? O que o empresário faz? Esforça-se, trabalha ainda mais, dedica mais tempo e energia. Se eram 12 horas, passam a ser 14. Se eram 14, passam a ser 16. Se eram 16, passam a ser 20. Mas as bolas continuam caindo. Joey, Tommy e Mary já preferiam não ter seus nomes no letreiro da fachada. Querem se esconder. Até que ao fim de uma semana tarefadíssima, altas horas de sábado, descobrem-se debruçados sobre os livros, tentando entender a confusão de números, pensando no trabalho que ficou por fazer e nas tarefas da semana seguinte. De repente, convence-se de que simplesmente não vão conseguir. Não há como uma pessoa fazer tanta coisa sozinha. A empresa tomou o lugar do chefe que parecia morto. O chefe ressuscitou. A infância termina quando o empresário reconhece que não pode manter o tipo de gerenciamento que vinha adotando, que tem de mudar se quiser sobreviver. Quando isso acontece, quando o empresário cai na real, muitas empresas acabam. Quando isso acontece, a maioria dos técnicos fecha as portas da empresa e vai embora. Ou os outros passam à adolescência. Sarah, lembra do caso do bolo que a gente leu nos outros capítulos? Ela começava novamente a parecer desanimada. Eu já tinha visto aquela expressão no rosto de inúmeros clientes. Quando o técnico, transformado em empresário, se vê diante da realidade de sua situação, pode ser tomado por uma sensação de desânimo. Pode ter a impressão de ser obrigado a enfrentar um desafio insuperável. Mas eu sentia que Sarah não fugira da ideia, nem de si mesma, até entender tudo. Acho que não peguei o espírito da coisa, ela disse. O que há de errado em ser um técnico? Eu adorava meu trabalho, e se não tivesse tanto o que fazer, ainda gostaria dele. Claro que gostaria, concordei. É exatamente o ponto. Não há nada de errado em ser um técnico. O errado é ser ao mesmo tempo técnico e dono de empresa. Porque o técnico transformado em empresário tem o foco invertido. Percebe o mundo de baixo para cima e não de cima para baixo. Forma uma visão tática em lugar da visão estratégica. Por causa de seu jeito de ser, atira-se imediatamente sobre o trabalho a ser feito. Acredita que uma empresa não passa de um conjunto de tarefas, quando na verdade é muito mais que isso. E eu continuei. Aí eu até grifei essa parte aqui, da primeira vez que eu li. Se quer trabalhar em uma empresa, arranje um emprego na empresa dos outros, mas não vá trabalhar na sua. Porque enquanto você atende o telefone, assa tortas, limpa o chão e as janelas, faz isso e aquilo, coisas mais importantes ficam de lado. E é o trabalho estratégico, o trabalho do empreendedor, tão negligenciado, que leva a empresa adiante, que proporciona a vida que você ainda não experimentou. Não há nada de errado com o trabalho técnico, que pode ser alegria pura. O problema é quando o técnico destrói as outras personalidades. Quando enche de trabalho o seu dia. Quando foge do desafio de aprender a fazer uma empresa crescer. Quando evita o papel do empreendedor. Tão necessário à força vital. A força viva de uma pequena empresa realmente extraordinária. E o papel do administrador, de importância decisiva para o equilíbrio operacional e para o dia a dia dos negócios. Ser um técnico excelente não basta para cumprir a tarefa de desenvolver uma empresa excelente.
Deixar-se consumir pelo trabalho tático, como faz todo o técnico atacado pela doença do empreendedorismo, só leva a um resultado: um emprego complicado, frustrante, é às vezes extenuante, e eu vou complementar aqui que pode te pagar muito mal. Eu sei que você sabe como é, Sara. Percebe como tudo vai continuar como está se você mantiver uma visão dos negócios sob a perspectiva do técnico? Eu disse as últimas palavras com toda delicadeza. Vi que Sara ainda lutava contra a ideia de agir de modo diferente. A pergunta que eu sabia que era inevitável logo veio. Mas não consigo nem imaginar o que seria da minha empresa se eu não fizesse o trabalho. Tudo depende de mim. Se não fosse eu, os clientes já teriam ido embora. Não sei se entendi onde está o erro. Pense, eu disse, e eu continuei. Em uma empresa que depende de você, do seu estilo, da sua personalidade, da sua presença, do seu talento e da sua dedicação ao trabalho, os clientes vão embora se você não estiver lá. Você não iria? Nesse caso, o cliente não compra a capacidade que a empresa tem de fornecer o que ele quer, mas a sua capacidade. E isso está errado. E se você não quiser ir para lá? Se tiver vontade de ir a outro lugar, de sair de férias, de ficar em casa, de cuidar do jardim, ou simplesmente de tirar uma folga, não existe um lugar onde gostaria de estar de vez em quando, longe dos clientes, que tanto sentem a sua falta porque só você sabe satisfazê-los? E se você adoecer, se sentir mal ou ficar com preguiça? Tá entendendo? Se a empresa depende de você para tudo, você não é uma empresária, é empregada e tem o pior emprego do mundo, porque a patroa é doida. Assim, qual é a vantagem de abrir uma empresa? Você entrou no mundo dos negócios para se livrar de um emprego e criar empregos para outras pessoas, para expandir os seus horizontes. Precisa inventar alguma coisa que satisfaça a uma necessidade do mercado. Somente assim terá uma vida mais rica e estimulante. Desculpe insistir, Sara disse, mas se eu quiser assumir o trabalho técnico da minha empresa, se eu só quiser fazer isso, então, pelo amor de Deus, respondi enfaticamente, livre-se da empresa e o mais rápido possível. E eu estendi a explicação. Porque é preciso escolher. Você não pode fazer e comer as tortas. Não pode ignorar as responsabilidades financeiras nem as ligadas a marketing, vendas e administração. Você não pode ignorar a necessidade que os seus futuros empregados terão em termos de liderança, objetivo, gerenciamento responsável e comunicação efetiva. Eles devem fazer mais do que apoiar você nas suas funções. Você também não pode ignorar as necessidades da empresa em seu desenvolvimento. Assim, é preciso saber como funciona e conhecer a dinâmica dos negócios, fluxo de caixa, crescimento, opinião do cliente, competitividade e assim por diante. Vi pela expressão de Sara que ela estava prestes a fazer outra pergunta, mas continuei. Se tudo o que você quis ao abrir um negócio próprio foi a oportunidade de fazer o que fazia antes, só que ganhando melhor e com mais liberdade de ir e vir, a sua ambição... Sei que parece uma palavra forte, mas é isso mesmo. E o seu comodismo vão acabar com você e com a empresa. Depois de uma pausa, prossegui, porque percebi que Sara não estava inteiramente convencida. Do jeito que está, você não vai chegar lá. Não pode assumir o papel do técnico e abandonar o empreendedor e o administrador. Simplesmente porque não está preparada. Porque ao decidir inaugurar uma pequena empresa, Sara, você sem querer escolheu participar de um jogo que não conhece. E para esse novo jogo chamado Criar uma Pequena Empresa que funcione de verdade, o seu empreendedor precisa ser bem tratado, alimentado e dispor do espaço necessário à expansão. O seu administrador precisa ser apoiado para desenvolver a habilidade de criar ordem e transformar a visão empreendedora em ações que se manifestem com eficiência no mundo real. Qualquer coisa inferior a isso acabará por levar à beira do abismo e, por fim, ao fundo do poço. Tem que ser assim, para que a pequena empresa não define logo depois de nascer. Portanto, quer isso nos agrade, quer não, precisamos aprender. O interessante é que conforme o técnico perde espaço, permitindo o crescimento das outras personalidades, o jogo se torna mais gratificante do que se podia imaginar. Fale mais, Sara pediu. Quero muito aprender. Vou falar. Embora acredite que você saiba bem mais do que pensa. Primeiro, porém, vamos falar da adolescência. O segundo estágio do crescimento de uma pequena empresa. Bem legal, né?
Bem legal. E eu acho que eu posso falar, né, por experiência própria, que nesse capítulo, essa parte da gente querer fazer e achar que tudo depende da gente, vem muito desse resquício de ser funcionário. E para que a gente consiga expandir os nossos negócios, a gente tem que fazer essas transformações e essas transformações elas doem em alguma certa medida. Seja você crescendo o seu negócio ou buscando ajuda para conseguir se desenvolver. Tem uma frase do Peter Drucker, que é um dos autores mais renomados em administração, que fala que o CEO, ou no caso você que é a pessoa à frente do seu negócio, tem que tomar as melhores decisões para a sua empresa e não as melhores decisões que você gostaria. E tem momentos difíceis que a gente passa, que às vezes a gente vai manter uma pessoa na equipe, ou às vezes você vai construir um tipo de sociedade e vai manter ela por conveniência. Mas se mais cedo ou mais tarde, se o seu objetivo é ter uma pequena empresa lucrativa e que consiga se expandir e você não ficar refém dos processos operacionais dela, você vai precisar se transformar. E é essa a proposta do livro. A gente vê, então, como que a gente sai dessa situação toda e caminha dentro dessas fases de maturidade que o livro propõe para que a gente consiga primeiro ganhar consciência e depois agir na realidade em direção ao nosso objetivo. Espero muito que você